Essa primeira aula é sobre a introdução ao mercado financeiro. Eu vou falar para vocês umas coisas mais básicas, digamos assim. Não são coisas irrelevantes, tá? São básicas no sentido de elementares. Vocês têm que saber isso, senão, assim, fica muito difícil vocês compreenderem qualquer coisa das nossas reuniões, tá? É o mínimo mesmo. E para começar, o que é o mercado financeiro, tá? Eu vou explicar com duas abordagens diferentes, tá? Primeiro eu vou explicar alguns conceitos para ficar mais claro. E depois eu vou falar uma definição mais prática. Primeiro, existem dois tipos de classificação de agentes, vamos falar assim. Eu vou falar uma agora e uma outra mais tarde, tá? Começando, existem agentes superavitários, deficitários e intermediadores. Essa é uma classificação. Eu já vou falar dos intermediadores, vou falar desses dois primeiro. Superavitários são aqueles que têm muito dinheiro, dinheiro sobrando, que não faz falta, certo? E deficitários são aqueles que não têm dinheiro, é exatamente o oposto. E o mercado financeiro é responsável por juntar esses dois, certo? Pessoas que têm dinheiro emprestam cobrando juros para deficitários. Só que isso não acontece do nada, certo? Isso não é automático. Então você precisa de intermediadores, que são as instituições financeiras, principalmente bancos. E o que bancos fazem no geral? Eles são entidades que captam depósitos de agentes superavitários, certo? Seja investimentos ou depósito à vista mesmo. Você que tem o seu dinheiro na conta do banco. E emprestam isso para agentes deficitários a juros. Eles ganham juros, cobram uma taxa, entre aspas, desses juros, ela chama spread bancário, e pagam os depositantes uma taxa menor, certo? Então eles ganham a partir disso. Agora vamos voltar num outro conceito, o que é juro, tá? É um pouco mais simples do que parece. É basicamente o preço do dinheiro no tempo, tá? É um mercado como qualquer outro, um mercado de crédito, tá? Então existe oferta e demanda desses agentes e o preço de equilíbrio que equilibra a oferta com a demanda de crédito. Agora indo para uma definição um pouquinho mais prática, um pouquinho mais generalista, vamos dizer assim. Que início, né, Flávio? Ô, cara, para de encher o saco aí. Uma definição um pouco mais concisa aqui. Que o mercado financeiro é um mercado de alocação de risco, tá? Ele não é só um mercado de crédito. Eu vou explicar para vocês alguns ativos, principalmente derivativos, vocês já vão ver o que é isso, que a ideia central é transferir risco, tá? Não necessariamente só transferir, às vezes os dois tomam risco, tá? Mas a ideia é ganhar risco para ganhar um retorno maior depois. Ou eliminar risco para ter mais segurança. Essa é a ideia geral dessa transferência. E um outro conceito muito importante é a liquidez. Porque assim, não adianta você ter um título de dívida, uma ação, etc., se isso não gera dinheiro para você. Ninguém quer um ativo. Todo mundo quer dinheiro na conta no fim do mês. Essa é a ideia. E a liquidez é o que mede isso. A facilidade com que você consegue converter um ativo, que eu já vou explicar o que é, não se preocupe, em caixa. Por exemplo, uma casa de luxo, que é o exemplo mais fácil que eu consigo imaginar. É um ativo totalmente ilíquido. Para você vender, transformar em caixa é muito difícil. Não é que não vale a pena, só que tem um trampo ali envolvido, certo? Se você quiser vender mais rápido, por exemplo, você vai ter que abaixar o preço, e isso diminui um pouco a sua rentabilidade. E um exemplo contrário é ouro, certo? O ouro é extremamente líquido. É muito fácil de vender e comprar ouro por aí, certo? Ou mesmo o próprio dinheiro. O dinheiro é o bem mais líquido que existe por definição. Ele é literalmente o caixa, ele é literalmente o que te dá o benefício. Antes de falar dos ativos, vou falar um pouco do sistema financeiro nacional, certo? Porque não vou me estender muito para os Estados Unidos. No Brasil, a gente tem vários órgãos, tá, que controlam o sistema financeiro. Eu vou falar de três aqui, principais. Existem outros, só que eles não são tão importantes para o nosso contexto da GAST, tá? Eles são muito importantes, mas não para cá. Então, não vou comentar tanto deles. Primeiro órgão, Banco Central. Ele é basicamente o que mantém a estabilidade e o poder de preço. Não, poder de preço não, perdão. O poder de compra da moeda. E ele é responsável por intermediar trocas internacionais, certo? Por converter dólares em reais, ou yuan, ou euro, etc. Então ele faz todo esse jogo. Além de ele ter um órgão
chama Copom, Comitê de Política Monetária, que define a taxa Selic. E o que é a taxa Selic? Vou explicar para vocês brevemente aqui. É a média dos empréstimos interbancários overnight. O que significa isso? Empréstimos interbancários são empréstimos que bancos fazem entre si, e overnight é até um dia. Então, por que eles fariam isso? Tá? Existe um pequeno problema, não vou entrar tão a fundo nisso, mas os bancos têm que finalizar o dia com o caixa no positivo, certo? Então, eles acabam se emprestando por pouquíssimo tempo só para bater a conta. É uma exigência legal, certo? Então, eles cobram uma taxa bem pequena, entre aspas, é a mais segura, digamos assim, que você pode considerar, e isso vai definir a taxa Selic, tá? Só que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central, ele vai definir na marretada, ele vai mandar os bancos emprestarem a essa taxa. Ele vai, não literalmente mandar, mas ele vai agir no mercado de forma que essa taxa se faça valer, certo? Agora falando do CMN, Comitê de Política, Conselho Monetário Nacional. Tô voltando atrás. Ele é um órgão mais normativo, tá? Ele não age tanto igual o Banco Central, mas ele manda no resto, tá? Ele é o responsável por deixar tudo conciso, por zelar pela liquidez e solvência do sistema financeiro, como eu coloquei aí. E por último, e não menos importante, a CVM, que é o órgão fiscalizador do sistema financeiro. Ele é basicamente o que assegura a equidade das práticas comerciais no mercado. É a função mais principal dele. Então, por exemplo, informação privilegiada. É a CVM que vai fiscalizar e vai punir quem tem informação privilegiada. Porque a ideia é você atrair pessoas para o mercado. E se você coloca com uma visão para o público de que o mercado não é justo, é muito difícil alguém querer entrar, certo? A não ser que a pessoa seja quem está causando a injustiça, certo? Mas é difícil você ser essa pessoa no fim. Para complementar isso, vamos falar que são ativos agora, que é basicamente o assunto do resto da aula. Ativos, como uma definição mais estrita, contábil, é todo bem e/ou direito do qual se espera benefício econômico futuro. Não necessariamente esse benefício vai se consolidar, não necessariamente você vai ganhar dinheiro com isso, mas existe um potencial, existe uma expectativa de retorno. Essa é a ideia de um ativo. Tudo que pode dar benefício futuro é um ativo, por definição. Estes dois tipos que eu coloquei aqui, pelo menos, de ativos, são ativos de renda fixa e de renda variável. Tá? Vamos começar pela renda fixa primeiro. A gente chama de renda fixa tudo aquilo que representa uma dívida. Tá? Então, o que é uma dívida para você é renda fixa para outra pessoa. Essa é a ideia. Ou vice-versa, certo? O que deixa uma pessoa endividada é um investidor. Vamos falar desse jeito. Para falar de renda fixa, eu peguei um livro, tá? Mais introdutório. Caso alguém queira saber mais sobre o assunto, é só me perguntar que eu tenho para emprestar esse livro. O PDF dele é de graça na internet também, é fácil de achar. Uma renda fixa não é fixa. É um pouco paradoxal, vou explicar o porquê que ela comenta isso no livro. O livro é da Marília Fontes, é uma analista de renda fixa da Nord Research, uma empresa de São Paulo. E ela separa em 5 propriedades diferentes que a gente consegue usar para separar os títulos, para diferenciá-los. Que são indexador da dívida, emissor da dívida, vencimento ou prazo, lastro ou garantia e tipo de marcação. E vamos explicar melhor o que significa cada um desses. Primeiro, indexador da dívida. Indexador é basicamente o modo como a dívida vai ser, ou o investimento, né, enfim, dá na mesma, como vai render, tá? E tem 2 tipos de rendimento, 2 tipos de indexador, vamos falar assim, que vão representar uma taxa variável e uma taxa fixa. Não necessariamente ao mesmo tempo, tá? Existem títulos só com taxa variável, só com taxa fixa ou com os dois. E um nome mais bonitinho, que a gente chama, taxas fixas se chamam pré-fixadas, taxas variáveis se chamam pós-fixadas. E quando tem os dois, se chama híbrida, tá? Mas são só nomes, só deixando claro para vocês caso eu comente em algum momento. Por exemplo, CDI. CDI é uma taxa muito próxima da Selic, mede uma coisa muito parecida, que é um certificado de depósito interbancário. Então, é mais ou menos a mesma ideia de uma taxa de troca entre bancos. Tá? É muito próximo da Selic. O IPCA, por exemplo, que é a métrica de inflação, existem títulos associados à inflação para garantir uma rentabilidade real, por exemplo, e aqui uma taxa pré-fixada, 12,34% ao ano.
inventei esse dado. É um número qualquer, certo? Um número fixo, que é daí que vem o nome da renda fixa. É uma renda fixa, você sabe exatamente quanto vai dar. Só que isso é crença popular, só deixando claro. Renda fixa, você sabe como vai render, não quanto. Agora falando de emissores, ou lastro, aqui. Existem 3 tipos principais de emissores no Brasil, no mundo no geral, são governos, bancos ou instituições financeiras no geral, seguradoras, etc. E títulos de empresas. Cada um tem suas particularidades, eu já vou explicar tudo certinho, certo? E falando mais do lastro, existem 2 setores na economia que são incentivados pelo governo, certo? Que não são taxados. É como se fosse um subsídio que o governo dá para eles. Que é o agronegócio, não preciso nem explicar o porquê, né? É o principal motor da economia, vamos dizer assim. E o setor imobiliário. Esses 2 o governo julga importantes para serem incentivados. Falando de vencimento agora, vou falar um conceito mais importante para vocês, então prestem atenção nisso. Essa aqui é a curva de juros. O que é a curva de juros? A curva de juros é basicamente uma forma que o mercado tem de chutar, entre aspas, quanto vai ser a taxa Selic no futuro. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, a taxa Selic no dia 19 de abril, que foi quando eu peguei, hoje também está esse valor, mas enfim, está em torno de 10,25% ao ano. Está mais ou menos aqui. Então, a curva de juros converge para essa data quando o vencimento é um dia, como eu comentei. E no futuro, as pessoas esperam uma rentabilidade diferente, por N motivos, certo? Tanto por risco, quanto por uma inflação maior ou menor do que esperado, uma expectativa de crise, etc. Por N motivos, as pessoas esperam taxas maiores ou menores no futuro. E aqui vem o pulo do gato. O mercado financeiro ele é feito de expectativas. As pessoas não necessariamente agem de acordo com a realidade, tá? Se você acha que um ativo vai dar retorno porque existe algum dado real no mundo que prova isso, toma cuidado, porque se todo mundo achar que esse ativo não vai dar retorno, ele não dá retorno. É muito simples, tá? Depende das expectativas. E aqui eu não vou explicar muito a fundo como funciona a curva, como que é calculado, porque depende de derivativos, que é uma coisa que eu ainda não expliquei, tá? Só deixando isso claro. E vamos falar dos tipos de marcação agora. Vou dar um exemplo, tá? Existem 2 tipos de marcação, marcação na curva e marcação a mercado. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Imagina o seguinte, existe um título que rende 12% ao ano com um valor futuro, ou seja, no fim eu vou receber esse valor, R$1.000, e ele vai render em 100 dias para mim. A marcação na curva é algo como isso, certo? Vocês podem ter a impressão que é uma reta, mas não é. É uma curva, tá? Não pelo nome, tá? É uma curva porque são juros compostos. Mas como são só 100 dias, parece que é uma reta. Qual que é a característica da marcação na curva? Todo dia rende uma porcentagem, um valor fixo, enfim, que é constante até o final do contrato, independente do que aconteça. Então, como eu coloquei aqui, independente de como o mercado está no momento, essa taxa vai render. Coloquei esse exemplo no slide anterior, eu calculei a taxa diária, calculei através de matemática financeira, fiz 1 mais a taxa, transformei em número índice, que é 1 mais a taxa, exatamente essa definição de número índice. Peguei para um dia, um ano bancário, digamos assim, tem 252 dias úteis, tá? Quase sempre, não sei que seja um ano bissexto, etc. Porque você já desconsidera os feriados e os finais de semana. 252 dias úteis. E transformei de novo em taxa subtraindo 1. Padrão, 0,045% ao dia. Então, todo santo dia vai render esse valor. Nada demais. E independente até acabar o contrato. Não depende de mais nada. Certo? E a marcação ao mercado? Qual que é a diferença aqui? Como o nome diz, ela depende de mercado. Depende das expectativas do mercado, da curva de juros, por exemplo. Então, vamos fazer um exemplo parecido aqui. Usando o mesmo dado do outro, a gente descobre que o valor hoje, a gente está no dia 1, tá? Vou usar o exemplo passando no tempo com vocês. No dia 1, que é hoje, o título vale R$ 956,46. Se você comprar o título a esse preço e receber R$1.000 no futuro, que é o que ele promete, você vai render 12% ao ano em 100 dias. Tá? É a taxa equivalente a 100 dias. Só que imagine o seguinte, passa 30 dias, certo? E no dia 31 a taxa cai para 9%. Olha o que acontece. É claro que eu exagerei um pouco no exemplo, né? Normalmente a taxa não cai tanto em tão pouco tempo, mas só para ficar mais didático aqui.
Como a taxa caiu, o seu título vale mais agora. E qual é a característica da curva marcada a mercado? O título vai sempre render o que o mercado rende, independente do quanto foi contratado, independente do quanto você pagou no começo. Isso pode parecer um pouco ruim, certo? Não nesse exemplo, porque você acabou saindo ganhando, mas um pouco estranho, né, melhor dizendo. Porque assim, você começa a render 9% ao ano a partir do dia 31, só que o seu valor inicial é maior, então no fim continua dando R$1.000. Essa é a ideia. E você pode ter ganhos ou perdas extraordinárias de um dia para o outro. Tá? E essa é a parte que a Marília fala que renda fixa não é fixa. Para quem quer ter liquidez antes do vencimento, por isso que eu falei desse conceito, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Com como vai se comportar os juros no futuro. Ou em outro momento, vai que suba a taxa de novo, por exemplo. Você perde. Você pode ganhar uma hora, perder na outra. Então tem essa volatilidade. Mas no fim, de novo, se você manter até o final, você ganha exatamente os R$1.000 prometidos a 12% ao ano durante 100 dias. Sem nenhum problema. A parte que ninguém gosta, né, vamos falar assim, é o imposto, tá? A gente tem que comentar sobre, infelizmente. Imposto da renda fixa e para o resto do mercado financeiro também. Existem dois tipos principais: o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e o Imposto de Renda, que todo mundo conhece, imagina. E eles têm uma característica muito peculiar aqui, que não é tão comum de se ver fora do mercado financeiro. Eles são regressivos, tá? Quanto mais tempo você deixa o título rendendo, digamos assim, ou quanto mais tempo você demora para vender uma ação, etc., menos você tem que pagar, tá? Menos você tem que pagar de juros, perdão, de imposto. Só que o governo tenta incentivar as pessoas a não tirarem o investimento antes de 30 dias, principalmente. Porque o rendimento ele é comido por completo. Se você tirar em um dia, como está na tabela, 96% de imposto. É muita coisa. Não, é um incentivo muito bom. E tem o imposto de renda ainda, que vai cair com o tempo, só que se você tirar esses dos 30 dias, você tem que pagar os dois. Lembrando que o imposto de renda é sobre o fim. Você já pagou o IOF, você paga o imposto de renda depois. Simples assim. E o imposto é retido na fonte, tá? Não dá para sonegar. Assim, eu sinto dizer para vocês, mas não dá para sonegar, porque antes de você receber, ele já é líquido. Tá? Não tem muito o que fazer. Quando você vai fazer um investimento no banco, etc., já está lá o seu rendimento sem imposto. Por fim, esse dado de risco que eu vou comentar, eu não tirei do livro da Marília, tá? Eu tirei de um outro livro, chama The Handbook of Fixed Income Securities, ou Manual da Renda Fixa. Tá? Depois eu mostro para vocês. Mas é só para complementar um pouco. Qual a ideia aqui? A renda fixa, muito conhecida como se fosse sem risco. Tá? Então, você tem uma renda fixa, primeiro que tem aquela ideia de que é tudo pré-fixado, você ganha uma renda X reais por mês ali, acabou, e não tem risco nenhum. Só que isso é uma mentira tremenda. Tem muitos tipos de risco a depender do título que você pega. Vamos falar de alguns aqui. Primeiro, risco de juros, que é o risco de a curva como um todo se deslocar, tanto para cima quanto para baixo, e você acabar perdendo dinheiro por marcação ao mercado ou diversos outros mecanismos. Existe o risco da curva de juros, que é a ideia básica de você escolher um vencimento errado, e naquele vencimento as pessoas esperam uma taxa de juros diferente do que você imaginava, e aquele vértice em específico muda. Você perde ou ganha dinheiro. Risco de crédito, que é o mais importante, é o que eu coloquei aqui, o que a Marília fala no livro, é o risco de você não receber absolutamente nada, ou só uma parte do seu título. Risco de calote, também conhecido. Existem algumas métricas, tá, para se medir esse risco. Existem 3 empresas principais, que são as que eu coloquei aqui, o que ela coloca no livro, perdão, que são a Moody's, S&P e a Fitch. Elas têm métricas próprias, tá, de avaliação de risco, e é muito fácil porque elas avaliam governos, avaliam bancos, avaliam absolutamente tudo. Então dá para você ter uma informação um pouco melhor do que um chute no escuro. Inflação, eu vou comentar um pouco mais na frente, quando eu falar de títulos públicos. Ela pode comer sua rentabilidade com o tempo, se você esperar uma inflação diferente. Liquidez, como eu disse, às vezes você não consegue vender antes do vencimento, dependendo do título, ele é muito pouco líquido. Câmbio, às vezes você faz algum investimento no exterior e por algum motivo você perde ou ganha dinheiro. Tem o risco dos dois lados, né? Como eu estou comentando todo momento. Ganha ou perde com a própria taxa de câmbio. E um risco legal, que é o mais interessante aqui na minha opinião. O que significa o risco legal?
É o risco de, por exemplo, um título que é isento deixar de ser isento do nada, certo? Ou ao contrário, um título... aí não seria um risco tão ruim, mas enfim. Ou ao contrário, um título que não é isento ficar isento. Essa é a ideia do risco legal. Vou falar uns exemplos aqui para vocês. Primeiro, títulos públicos, tá? Que são os mais importantes do Brasil, digamos assim. Esses têm 5 tipos principais no site do Tesouro Direto. Eu vou até tirar a minha câmera do lugar aqui, beleza? Esse é o site, tá? Do Tesouro Direto, perdão. Aí, bom. Vocês podem acessar o Tesouro Direto e ver. Tem 5 tipos com vários vencimentos diferentes, mas esses 3 são os principais, tá? Os outros têm mais a ver com previdência e educação e são uma variação do Tesouro IPCA. Então, vou comentar só disso aqui. Primeiro, pré-fixado, é o básico, é o que está na curva de juros ali. Ele calcula a rentabilidade nominal, simples assim. Tesouro Selic é uma reserva de emergência, bem conhecida, tá? Porque ele é pós-fixado, não totalmente pós-fixado, tá? Como dá para ver aqui, ele é um pouquinho híbrido, tem uma pequena taxa somada. Perdão, acho que não dá para ver. Aí. Tem uma pequena taxa somada aqui, mas ela é muito pequena e, pelo que a Marília comenta no livro, ela varia muito pouco conforme o tempo passa. Variou muito pouco desde 2006, não variou quase nada. Então, é como se fosse pós-fixado puro, tá? Pode considerar isso. E é uma reserva de emergência porque não perde valor nominal, certo? Como é pós-fixado na taxa de desconto, então, independente de quanto que está o mercado, você vai continuar com o seu valor que rendeu até hoje. É como se fosse marcado na curva, certo? Essa é a ideia. E, por fim, o Tesouro IPCA, que é uma rentabilidade real, tá? A rentabilidade que está aqui é uma rentabilidade pré-fixada adicionada à inflação, que é o IPCA. Então, você rende, supondo aqui, ano passado, 4,5% de inflação, se eu não me engano. E esse 6% que está aí, 10,5% no ano. Essa é a ideia. Soma a inflação mais a rentabilidade real. Muita gente fala que ele é uma proteção contra a inflação. Tá? Pode parecer que é, obviamente, falando assim, mas não necessariamente. Tá? Por causa do seguinte, a liquidez é um problema. Se você quiser manter o título até o final, perfeito. Vai ser líquido, padrão. Líquido não, perdão. Vai render exatamente a inflação mais a taxa real e você vai se proteger dela. Porém, se você quiser tirar antes do vencimento, não necessariamente isso é verdade. Porque imagine a seguinte situação. Supondo que a economia está em crise ou tem algum problema que muda totalmente as expectativas. Lembrando que isso aqui é uma expectativa, tá? Eu vou comentar sobre a curva a equação de Fischer para vocês, mas só falando aqui primeiro. Isso aqui é uma expectativa. Então, se as expectativas ficarem todas cagadas com o tempo, vou falar assim, seu título pode ser marcado a mercado e você pode perder dinheiro caso queira liquidar ele antes do vencimento, tá? Aí. Falando da equação de Fischer agora, ela é muito importante para entender esse título, porque acontece o seguinte: os investidores tendem a querer uma rentabilidade real constante, certo? Então, qual é a ideia? Eles tendem a ter um prêmio por inflação para o título nominal. Então, supondo o seguinte, tem um IPCA mais 6%. Quanto que é a expectativa do IPCA? Se a expectativa for 4,5%, você vai render 10,5% no ano. Essa é a expectativa média do mercado. Então, o nominal vai ser 10,5% e o real 6%. Não sei se ficou tão claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só levantar a mão que eu tento explicar melhor. Agora, falando de títulos bancários, que é outra categoria, todos são marcados na curva, tá? Eles são um pouco mais simples de serem entendidos. E existem 2 tipos principais, tá? O CDB, Certificado de Depósito Bancário, que é da onde vem o CDI, tá? E normalmente eles têm uma porcentagem do CDI, então eles são 100% pós-fixados. Para de alastrar aí, Matheus. Eles são 100% pós-fixados, então eles são marcados na curva, como eu comentei. LCIs e LCAs são títulos incentivados, certo? São títulos lastreados no agronegócio e no setor imobiliário. Então, eles são isentos de imposto de renda. Porém, eles ainda são CDBs. São marcados na curva como qualquer outro CDB. E existe a poupança também. É um título bancário, tá? Muita gente não sabe disso. E a rentabilidade é calculada dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Eu não vou nem tentar explicar o que isso significa, tá? É uma conta extremamente grande. Não é difícil de ser entendido. Só que essa regra muda a todo instante. O governo pode mudar a qualquer momento.
os bancos, né, perdão, e sempre tende a render tipo, metade da Selic. Então não vale a pena, não recomendo investir nisso aqui. Só para terminar, a parte do lastro, da garantia que eu tinha comentado, o governo tem uma vantagem, tá? Ele pode taxar as pessoas, ele pode pegar empréstimos internacionais, ele pode imprimir dinheiro, ele tem vários artifícios para te pagar, independente do que aconteça. Os bancos não, tá? Não que eles sejam uma forma ruim, né? Não que eles tenham uma reputação muito ruim, né? Até que tenha, dependendo da crise que você olha, mas dá para confiar um pouco. Só que se você for um pouco descrente, eles ainda têm um seguro, entre aspas, aqui, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Eu falei seguro entre aspas porque é o seguinte, ele não tem a obrigação de te pagar. Caso o banco dê calote, ele não tem a obrigação de te compensar o investimento que você fez. Ele só faz isso na medida em que ele tem disponibilidade de recurso. Então, se ele não tiver dinheiro, o problema é seu. Essa é a ideia. E como ela comentou no livro, essa é a cobertura, entre aspas, aqui do sistema financeiro. Mais ou menos 2,4% estava em junho de 2021, 2,04%, perdão, por cento de todo o dinheiro que está emprestado nesses títulos de banco estão disponíveis para serem reembolsados pela FGC. Então, se mais dessa porcentagem do valor investido for caloteado, sinto muito, essa é a ideia. Você perdeu o dinheiro. Agora, por fim, títulos de empresa. Eles são os mais personalizados, vamos dizer assim, eles não são tão padronizados como os outros. E cada um deles tem um documento que assegura como vai ser feita a rentabilidade, etc. e tal, que é o prospecto, tá, que está aqui do lado. É um documento gigantesco, tá? Ninguém lê isso. É o que ela comenta no livro, ninguém lê. É um documento de 500 páginas, que é desnecessariamente grande. Mas é importante ele existir, né? Porque é uma questão mais legal. Então, como não tem muito lastro para a empresa, tipo assim, ela não tem nem os artifícios do governo e nem a garantia da FGC, tá? Como eu comentei agora. Então, eles tendem a ter mais garantias individuais, tá? Como a alienação fiduciária. Então, você penhora algum imóvel de uma empresa, caso ela não pague, o investidor pode ir lá e pegar o imóvel para ela. Então, assim, tem várias métricas, várias tentativas de lastrear esses títulos, para não ter tanto risco e poder cobrar menos juros deles. Por fim, existem debentures, que é o nome desses títulos, tá? Debentures incentivadas pelo governo, pelos mesmos setores que eu já comentei. Para bancos, então, se os bancos pegam esses recursos e investem nesses setores, se chama LC e LCA, são letras de crédito do agronegócio e imobiliário. Se empresas fazem isso, são debentures, se chama certificado de recibo do agronegócio ou imobiliário. Todos são isentos de imposto de renda. Beleza. Continuar então. Igual eu comentei, existem dois tipos de ativos, tá? Duas classes, renda fixa e variável. Agora eu vou comentar de variável. É um pouco mais diverso, tá? Então vamos com calma. Primeiro, mais famoso, que todo mundo conhece, imagino, ações, certo? Ações, o que são, né, essas ações? Depende para quem você pergunta. Para quem compra, quem tem elas em mão, é um certificado de que você é o dono da empresa e tem poder sobre ela, tá? Então é basicamente essa a ideia. Tanto é que se você é um dono, você também pode ter direito a receber uma parte dos rendimentos da empresa, tá? É mais ou menos a ideia. E para a própria empresa é uma forma de se financiar, certo? Porque ela tem duas formas de se financiar. Ou ela pega empréstimos, que é empréstimo, para quem presta atenção, renda fixa, certo? Ou é renda fixa, ou ela consegue por ações. Só que renda fixa exige juros, então às vezes isso compensa para ela. Existem dois tipos de... Não, perdão, outra parte não é uma classificação. Existem dois tipos de ação, tá? Dependendo do lugar que vocês vejam, pode mudar um pouquinho, tá? Mas o básico é isso. São preferenciais ou ordinárias. Ações ordinárias é o que todo mundo conhece, que eu comentei. Você tem poder sobre a empresa, você tem poder de voto, tá? E tem preferenciais também. Como o próprio nome diz, você tem preferência por receber os rendimentos da empresa. Então, supondo num caso extremo que a empresa vá à falência, você vai ser o primeiro a receber um pouco do dinheiro que conseguiram vendendo, liquidando os ativos da empresa.
dá para você saber o que, que é uma ou outra a depender do ticker da ação. O que é o ticker? É a identificação dela. Então, por exemplo, PetroRio, PRIO3, é uma ação ordinária da PetroRio. PRIO de PetroRio, 3 ordinária. Depende da ação, depende da bolsa, depende de muitas coisas, mas todas têm uma identificação. E elas podem surgir de duas formas, tá? Tanto um IPO, que é a primeira oferta pública de ações, quanto um follow-on, que é uma continuação disso, uma emissão marginal, uma emissão a mais do que já existe. Falando agora de um outro conceito, que vai entrar tanto na parte da geopolítica de vocês, quanto em derivativos, que eu vou comentar daqui a pouco, são commodities, certo? O que são commodities? Todo mundo já ouviu falar, imagino. E uma definição muito boa para elas é que são produtos homogêneos, tá? Ou homogêneos ou o mais próximo possível de homogêneos. E, portanto, são não diferenciáveis. Ou seja, se você for num mercado comprar soja, você compra 1 quilo de soja. Você se importa se essa soja veio da China, se veio do Sudão do Sul, se veio dos Estados Unidos, se veio de Mato Grosso, de qualquer lugar. Não importa, é soja. Soja acabou. Essa é a ideia de uma commodity. É não diferenciável, não importa de onde veio. Seja para coisas agrícolas, seja para minério, etc. Essa é a ideia. Existem dois tipos de commodities, vamos falar assim. Hard commodities, que são commodities perfuradas ou mineradas, tá? Energia e minérios, ou seja, petróleo, gás natural, ferro, cobre, platina, lítio, tudo que é minério, tudo que é metal, tudo que é energia. Tá? Na prática, se considera como hard commodity. E soft commodity são aquelas que são plantadas ou criadas, coisas vivas, né? Dá para dizer assim, dá para generalizar. Então, por exemplo, algodão, boi gordo, né, que a gente chama, que é o mercado futuro de boi, eu já vou falar o que é isso. Então, essa é a ideia, tá? A negociação delas. Essa é a ideia que intercambia com derivativos. Elas são negociadas não a preço presente, elas não são negociadas no mercado normal, elas são negociadas no mercado futuro. E elas são negociadas de forma a proteger os produtores. Mas eu já vou explicar isso mais para frente, quando eu for comentar de derivativos. Falando agora de câmbio, que também é muito importante. O câmbio, sendo bem simples aqui, é uma taxa de troca, certo? A palavra câmbio, cambiar, significa trocar. Essa é a ideia, é uma taxa de troca entre duas moedas. E ela pode ser expressa de duas formas, tanto moeda nacional em termos de moeda estrangeira, certo? Então, R$5 para cada dólar, supondo. O dólar não está R$5, né? Está um pouquinho mais caro, mas só por exemplo. Ou ao contrário, você pode falar que custa 20 centavos de dólar, R$1. Então, é moeda estrangeira em termos de moeda nacional, certo? Pode ser qualquer um das duas formas. O mais comum no mundo, no geral, é falar o contrário do que a gente fala aqui no Brasil, certo? Seria a gente falar que o real tá 20 centavos de dólar. Isso é muito esquisito, né? A gente não costuma falar isso no dia a dia. Mas como a gente é uma república das bananas, né, para usar esse conceito, a gente teve problemas inflacionários no passado, etc. Muitos países da América Latina, no geral, têm essa ideia de trocar a conversão. Porque ficar falando 0,0001 centavo. Ninguém fala isso. Mas é fácil falar 1 milhão. Tipo o peso lá. 1 milhão de pesos por dólar. É mais fácil falar isso, né, do que ficar falando 0,0000. Então essa é a ideia. Existem esses dois tipos de taxa. E finalmente, estou comentando faz tempo deles, o que são derivativos. Tá? É a última classe que eu vou comentar para vocês. Existem outras, tá? Existem criptomoedas, por exemplo, ativos alternativos, mas vou parar por aqui, tá? Em derivativos, né, nesse momento. O que são derivativos? Eu acabei usando um livro de referência, vou até mostrar para vocês aqui. Recomendo muito, inclusive. Já vou mostrar ele no slide também. Chama Opções, Futuros e Outros Derivativos. Eu peguei essa definição do livro para comentar com vocês. É um instrumento financeiro cujo valor depende ou deriva dos valores de outras variáveis subjacentes mais básicas. Vamos lá, o que isso significa? É um contrato, ou instrumento financeiro, chama como quiser, que depende de alguma outra coisa. Vamos falar nesses termos. Normalmente são ativos, tá? Então é um contrato que depende de ativos. E é por isso que chama derivativos. Derivam de ativos. Essa é a ideia. O livro é esse, tá? Eu já comentei um pouco dele. E ele é muito completo no assunto, então se alguém quiser ler, fique à vontade, eu posso emprestar, tenho ele físico.
não se intimidem muito, porque eu li ele no primeiro ano, tá? Assim, é um pouco traumatizante, mas vale a pena depois. Eu não me arrependo. Ele fala de muitos derivativos, muitas formas como calcular, taxas, etc. E aqui eu vou falar para vocês de 3 tipos de derivativos: futuros, opções e swaps. Tá? Mas antes disso, eu vou falar, eu não sei se vocês vão lembrar, tá? Eu falei que tem 2 tipos de classificação de agentes no mercado. Eu falei de uma, que são superavitários, deficitários e intermediadores. Eu vou falar de outra classificação agora. Existem especuladores, são pessoas que querem um retorno grande por assumir um risco grande. São hedgers, que é o que está escrito aqui, caso alguém não saiba como escreve. Hedgers, que são pessoas que não querem risco, querem se livrar disso. E existem arbitradores, tá? Eu não vou entrar muito no mérito do arbitrador aqui, eles estão um pouquinho fora do mercado. Qualquer coisa, se alguém quiser saber, eu explico um pouquinho melhor depois. Então a ideia aqui é a seguinte, vamos falar de mercado futuro primeiro. Eles são negociados em bolsa, tá? Então são padronizados, é muito fácil de entrar com posições neles. E eles podem ser usados tanto para especular quanto para redear. Qual que é a principal função deles? Qual que é a principal utilização deles? Vamos dizer assim. Venda de commodity. Vamos falar assim. É o mais básico que vocês podem imaginar. Como eu comentei antes. Ninguém vende, ouro a preço spot, que a gente chama. Preço à vista, preço de hoje. A gente vende, ou cota, né, melhor dizendo, o preço do ouro, por exemplo, no Invest, vocês vão procurar. É um preço de contrato futuro aqui. É um preço do contrato futuro para o mês mais líquido, para o mês mais próximo daqui. E o que é um mercado futuro? O que é um contrato futuro? Vou explicar para vocês entenderem melhor. É basicamente uma aposta, tá? Em 2 pessoas que entram em lados opostos, uma entra vendida e outra comprada. Tá? Então, quem entra vendido aposta que vai cair o preço e quem entra comprado aposta que vai subir. Porque é o seguinte, existe 5 tipos de propriedades aqui, vou colocar do lado, e uma delas é o preço futuro. Tá? Então, o contrato tem um preço a ser negociado. Então, as pessoas se comprometem a vender e comprar obrigatoriamente, tá? Essa é a característica deles, pelo preço do contrato, independente do que aconteça. Independente. Elas são obrigadas a comprar / vender por aquele preço, na data determinada, o ativo determinado. Isso é um mercado futuro, é uma aposta. E pode ser usado tanto para especular quanto para redear. Por que é tão usado por mercado de commodities? Porque é fácil de você ser um hedger, tá? Você que quer eliminar o risco, porque commodity é muito volátil. Né? Qualquer guerra, o preço do petróleo vai embora, o preço do ouro sobe. Então é muito mais fácil você fixar o preço que você vai vender no futuro. E não correr esse risco, certo? Então é muito utilizado. Vou falar um pouco das outras características do contrato. Ele tem um tamanho, tá? Então, por exemplo, contrato futuro de ouro. Se eu não me engano, está $2.400 hoje. Eu não sei exatamente o tamanho, mas supondo aqui, normalmente em onças, né? Mas vamos colocar em quilos só pelo exemplo. São 100 quilos de ouro nesse tempo, nesse preço, etc., que vão ser trocados. Esse é o tamanho do contrato. E eu vou comentar uma outra coisa. Existe limite de posição, tá? Porque isso aqui é muito fácil de especular. Muito fácil de especular. Então, eu queria comentar uma outra coisa com vocês. É uma curiosidade, tá? Não está aqui no slide, mas eu acho legal falar. Uma coisa que eu vi no livro de derivativos. Existe um índice que chama índice VIX. É um índice de volatilidade da Bolsa. Tá? Ele existe no Brasil hoje, mas faz pouco tempo. O que eu li no livro é dos Estados Unidos, se eu não me engano. VIX do S&P, que é uma bolsa dos Estados Unidos. E ele mede a volatilidade, simples assim. Sobe, desce, etc. Não tem nada demais nesse índice, perdão. Porém, existe mercado futuro de índice VIX. Mercado futuro. Então, a ideia aqui é a seguinte, você consegue especular em cima do quão especulativo o mercado está. Tá? Isso aqui é, assim, para mim, o auge da civilização. Assim, eu não sei como a gente chegou aqui. Vamos falar desse jeito. Existe como você especular em cima da volatilidade do mercado. Tá? Então, é só essa curiosidade que eu queria comentar. Também é muito importante, outra história que tem no livro, é muito importante saber a forma de entrega e se é liquidação em caixa. Tá? Porque até um tempo atrás não existia liquidação em caixa. Você tinha que trocar o ativo e acabou. Ou você encerrava a sua posição. Mas eu não vou entrar nesse mérito.
você tinha que entregar barra receber o ativo. E o que aconteceu para mudar isso? Acabou que aconteceu o seguinte, uns traders apostaram no mercado futuro de vacas, de bois, no caso. E eles esqueceram de encerrar a posição. Eles tiveram que literalmente ir na África, num leilão no meio do deserto, pegar a vaca, guardar ela, esperar um pouco para conseguir vender. Eles tiveram todo esse trampo, teve que viajar para meio da África. Então, eles tiveram que revisar isso, porque assim, é inaceitável ter que fazer isso. E agora tem liquidação em caixa, tá? Então, dependendo do contrato, tá? Cada um tem a sua particularidade, não tem que trocar nada. É só o caixa, é só o valor do ativo, tá? Mais uma curiosidade aí. E o mês de vencimento, é o mais básico, tá? Você tem que trocar ou liquidar em caixa naquele momento. Falando de opções agora, um outro derivativo. É bem parecido com o mercado futuro, as propriedades são bem parecidas, só que aqui é o contrário, você não é obrigado, você tem a opção de vender ou comprar. Tá? Você tem a opção. Daí vem o nome. Só que como existe a opção, eu vou até falar um exemplo para facilitar o entendimento aqui. Imagina o seguinte, esse exemplo que eu coloquei aqui no slide. O cara quer ter o direito de vender por R$20 e a mulher fala o seguinte, tá, eu te vendo esse direito então. Por que ela falou te vendo e não te dou o direito? Porque imagina o seguinte, qual é a vantagem para ela nesse cenário? Ela pode perder, porque o cara só vai vender para ela por 20 se o preço do mercado estiver abaixo, certo? Ou não acontece nada na pior das hipóteses. Então, por que ela faria isso? A resposta é porque tem um prêmio de risco, tá? Tem custo, tem que pagar pela opção. Tem pessoas que compram, pessoas que vendem o direito de comprar e o direito de vender. É um trava-línguas aqui, mas essa é a ideia. Todas têm também tamanho de contrato, vencimento, só que aqui a diferença disso é que não se chama preço futuro, tá? Se chama preço de exercício, que você pode exercer a opção ou não. Tudo bem? Essa é a ideia. Existem duas classificações, tá, de opções. Podem ser americanas ou europeias e puts ou calls, né? Enfim. O que significam esses termos? Americanas são ações são opções que podem ser exercidas a qualquer momento, tá? No meio do contrato, no primeiro dia, no último, não importa. E europeias são opções que só podem ser exercidas no dia do vencimento. Então, se tiver uma opção que está dando lucro agora, for europeia, não pode exercer, você tem que esperar até o final. A sorte depende do futuro e não agora. Put e call. Vamos lá. Put é um apelido para opção de venda e call é um apelido para opção de compra. O que é uma opção de venda no fim das hipóteses? No fim do dia, né? Perdão. É um seguro, tá? Essa é a ideia, é um seguro. Vou dar um exemplo do seguro de carro mesmo, para ficar mais fácil. Imagina o seguinte, você paga a pólice de seguro lá, o prêmio de risco da seguradora, para acontecer o seguinte, no dia que o seu carro ficar lascado, estourado, porque alguém bateu nele, e é claro, ela considerar que vai te pagar, né, porque às vezes você tem razão e mesmo assim ela não paga, a ideia aqui é a seguinte, você pode exercer, tá? De novo uma opção aqui, você pode exercer o seu direito de vender o seu carro lascado para o seguro pelo valor de um carro novo. E ele te dá um carro novo de volta. É literalmente um seguro. Essa é a ideia da opção de venda. E a opção de compra é um pouco diferente, tá? Eu não consigo pensar em um exemplo tão simples, mas a ideia é ao contrário, a opção de compra mesmo. Você pode comprar ao invés de vender. Não tem nenhum mistério aqui, é literalmente o que está no nome. Por fim, o último derivativo, swaps. Tá? Swap vem de troca e pela definição do livro, vou até ler aqui para vocês, é uma troca de fluxos de caixa com diferentes regras em períodos pré-determinados. Então, assim, normalmente são derivativos de balcão, tá? Não é tão normal, não é tão acessível assim para pessoas físicas, por exemplo. Então, eu coloquei até uma empresa aqui de exemplo, que é o que ele coloca no livro, tá? Principalmente a Microsoft e Intel, né? Que é o exemplo que ele deu. Imagina o seguinte, a Microsoft acredita que vai subir a taxa de juros dos Estados Unidos. E a Intel acha que vai cair. Perfeito? Então, eles dão um jeito de ganhar dinheiro com isso. Como sempre, né? A especulação está aí. Então, o que eles fazem? É o seguinte, eu, Microsoft, vou te pagar uma taxa fixa, que equivale à taxa de hoje, da taxa de juros dos Estados Unidos.
Lembrando que o Fed Funds Rate, que está aí, é como se fosse a Selic deles, taxa de juros overnight, etc. e tal. Então, eu te pago hoje a taxa fixa e você me paga a taxa variável. Então, o que acontecer no mercado você me paga e eu te pago essa taxa fixa. Se o mercado ficar mais caro, se os juros do mercado ficar mais caro, você me paga mais do que eu te pago. E eu ganho. Entendeu? Acho que ficou mais claro assim. E períodos pré-determinados, que é o que está na definição, é porque é o seguinte, você não paga em tempo real, certo? Você paga no fim do contrato, depende do tempo, do período, etc. E são com diferentes regras justamente para ter oportunidade de ganho ou perda, dependendo da situação. Só para finalizar, falar de um exemplo aqui, o CDS, Credit Default Swap, é o Risco Brasil, tá? Ele é um swap um pouquinho mais personalizado, ele é literalmente um seguro, só que é um seguro de taxa, tá? Então, supondo que o Brasil não pague, tipo assim, dê calote nas pessoas, elas vão lá, acionam um CDS e ele vai ter que pagar o que o Brasil devia, certo? Essa é a ideia, é um seguro. E ele mede, dependendo do valor que ele cobra da apólice, entre aspas, dá para medir o risco Brasil, quanto que o mercado espera, né? Que o mercado é formado por expectativas. Então, quantas as pessoas esperam que tenha de risco. Tá? Enfim, essa foi a aula. Tá? Existem mais tipos de ativos, como comentei, criptomoedas, etc. Mais derivativos. Mas eu acho que esse é o básico que vocês deviam saber. E boa sorte no nosso processo. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Ficou claro que eu comentei? Preço? Então, essa é uma categoria do mercado financeiro que você pode trabalhar nisso, mas você não vai ver sua família, né? Vou falar assim. Que é Investment Banking. Eles basicamente estimam, fazem um modelo de valuation, etc., que é o que vocês vão aprender no treino de avaliação de empresas, e estimam qual que é o valor da empresa. Tá? Eles podem acertar ou errar, como qualquer coisa, só que eles estimam quanto que as pessoas esperam que a empresa vai dar de retorno no futuro. Essa é a ideia, é assim que é definido o preço. Tipo assim, é todo um processo, é um trampo desgraçado, tem que ter um monte de premissa. Se você tirar alguma coisa da sua cabeça, você vai preso, você tem que ter premissas bem determinadas e embasadas, digamos assim. É preso pela CVM, inclusive, né? Que eu comentei no começo.